Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Aprovado em regime de urgência projeto de lei que impede a suspensão do auxílio habitacional temporário na cidade do Rio de Janeiro. A audiência pública na Câmara do Rio discute a questão ambiental no bairro da Tijuca. E a Câmara do Rio homenageia com a medalha Pedro Ernesto 4 pessoas que se destacam com projetos sociais no Complexo do Alemão. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando das votações na sessão desta quinta-feira no Legislativo Carioca. Em regime de urgência, os vereadores aprovaram um projeto de lei relacionado ao auxílio habitacional temporário. A pauta da ordem do dia teve início com a discussão do projeto de lei de autoria do vereador William Siri, que trata do impedimento em caráter emergencial da suspensão do auxílio habitacional temporário no município do Rio de Janeiro. Ontem, eu vi aqui em frente a essa Câmara dos Vereadores, implorando, vereador Chico Alencar, por R$400 de aluguel social. E o projeto qual eu coloco aqui é para dar luz e transparência ao que vem acontecendo em relação ao aluguel social dessa cidade, para que a gente possa resolver, pelo menos, por alguns meses, para dar alívio a essas famílias. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Aprovados em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Jones Moura, que institui o Banco de Sangue e de Medula Óssea Virtual do município, e o projeto de lei de autoria dos vereadores Zico, César Maia e Rocal, que tomba por seu valor histórico, social, cultural e esportivo o Complexo Esportivo do Campo Grande Atlético Clube, localizado em Campo Grande. Esse projeto nada mais é do que a proteção daquele espaço maravilhoso que tem na Zona Oeste, né, em Campo Grande, que é o Campo Grande Atlético Clube, na área esportiva, na área social e na área cultural, que representa a Zona Oeste de verdade, a Zona Oeste raiz. Também foi discutido na sessão plenária desta quinta-feira o projeto de lei de autoria da vereadora Mônica Benício, que institui o Dia da Visibilidade Lésbica no calendário oficial da cidade. O projeto já foi apresentado em 2017 pela vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. Os parlamentares falaram sobre o projeto. Existe uma questão de mérito anterior que diz: por que não falarmos de um dia de visibilidade? Aí é o outro lado deste mérito que eu quero evocar aqui, que é o processo histórico de formação e compreensão que o ativismo de mulheres lésbicas vem pontuando e construindo no seio da sociedade brasileira. Eu quero aqui louvar e agradecer a estas mulheres que nos ensinam dioturnamente sobre respeitar o outro, entender sua existência e compreender direitos inegociáveis e fundamentais. Esse projeto em questão, eu acredito que ninguém aqui nessa casa tem algum tipo de preconceito contra a opção sexual de qualquer um que seja. Seja homossexual, lésbica, transexual ou qualquer outra coisa. O voto contrário ao projeto não é um ato de preconceito ou um ato de repulsa ao ser humano. Muito longe disso. É apenas uma discordância. A repórter Simone Braga está ao vivo no Palácio Pedro Ernesto e traz outras informações sobre a sessão de hoje. Boa noite, Simone. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. A votação do projeto de lei complementar sobre a reconversão de imóveis do município, que estava prevista para acontecer na sessão plenária desta quinta-feira, foi adiada para a próxima terça-feira, dia 21. A proposta que estabelece regras para a reconversão de imóveis tombados e protegidos recebeu mais de 100 emendas parlamentares que estão sendo discutidas pelos vereadores junto com o Executivo. E o projeto tem o objetivo de possibilitar a transformação de cerca de 1.700 imóveis tombados e mais de 10 mil imóveis preservados. Com certeza, um projeto muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Sérgio, é com você. Muito obrigado, Simone, pelas informações.
8 leis aprovadas na Câmara do Rio foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Entre elas está a que cria o selo Empreendedor Amigo do Rio, a que inclui o Dia Municipal de Paz nos estádios, no calendário oficial da cidade, e a que proíbe a nomeação ou contratação para cargos e empregos públicos de pessoas condenadas por crime sexual contra criança ou adolescente. A questão ambiental no bairro da Tijuca foi discutida nesta quinta-feira em uma audiência pública da Comissão Especial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal. Participaram da reunião vereadores, representantes da Prefeitura e da sociedade civil. O foco do encontro foi a remoção de mais de 300 árvores em um terreno particular para a construção de um empreendimento imobiliário. A vegetação do local é de mata atlântica com animais que são símbolos da fauna brasileira. O terreno, que é tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, está localizado no bairro da Tijuca, entre as ruas Hélion Póvoa e Homem de Melo, próxima à floresta. A área pertence ao Colégio Batista Shepard. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal promoveu uma audiência pública que aconteceu de maneira híbrida para debater a questão do meio ambiente no bairro da Tijuca. Na pauta, revogação de uma licença concedida pela Subsecretaria de Licenciamento Ambiental para a derrubada de 340 árvores. Nós, moradores da Tijuca, também não podemos concordar com o desmatamento e queremos a floresta em pé. Os parâmetros urbanísticos da Tijuca, em cada rua, são distintos. A gente brinca lá no urbanismo, eu sou arquiteta urbanista, que a Tijuca é uma coxa de retalhos urbanísticas. E não é à toa, porque cada rua tem uma floresta, um mini bosque ou uma árvore centenária muito importante. Cada árvore importa. No local está prevista a construção de um novo empreendimento residencial pelo Grupo Opportunity. Após a lavratura deste termo de compromisso em que o empreendedor se comprometeu com a cidade a fazer esse plantio, é que foram emitidas a licença de instalação, que autoriza o início da obra, e a autorização para remoção de vegetação, onde esses documentos informam todas as análises técnicas e que não é uma licença de forma nenhuma assodada, não é de forma nenhuma uma licença que foi concedida à revelia dos demais entes municipais e dos órgãos de tutela. Esses relatórios de vistoria, vereador Raimon, e aí, de novo, naquilo que a licença determinava, eles foram instruídos e foram fiscalizados, e a gente já compartilhou isso com o Ministério Público, vamos compartilhar também com a mesa da Câmara de Vereadores, constatando que aquilo que a licença determinava foi cumprido. O Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário optou por fazer um acordo de suspensão até que o Ministério Público Estadual, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pudessem avaliar a licença. Para o integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, vereador Chico Alencar, o local é considerado muito adensado. Eu saio dela mais convencido ainda que o empreendimento naquele local, que é um local de respiração, numa área já extremamente adensada, construir ali 3 prédios de 10 andares para a classe média ou alta, não tem sentido social e não tem sentido urbanístico. O presidente da Comissão Especial de Desenvolvimento Sustentável, vereador Raimon, fez um balanço da audiência. Essa audiência pública é, na verdade, uma audiência pública para tentar dar um basta a esse desmatamento, dar um basta a esse processo de desmonte da natureza e para dizer à Prefeitura, é possível sim, é possível retirar essa licença, não fazer ali um empreendimento imobiliário de 240 apartamentos e reflorestar. E você vai ver no próximo bloco 4 personalidades ligadas a projetos sociais no Complexo do Alemão recebem a medalha Pedro Ernesto. Representantes do Legislativo de todo o Brasil se reuniram nesta quinta-feira no primeiro encontro de parlamentares católicos a serviço do povo brasileiro.
A reunião virtual contou com a presença do presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, do presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, além do representante do Núcleo Apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro. A extraordinária variedade e magnificência da natureza do Brasil estendem-se para além das fronteiras do país, unindo diversos povos com as suas belezas. A fé cristã tem uma grandeza que moldura e inspira a qualidade do desempenho político na sua essencialidade para a vida da nação. Os problemas identificados pelo Papa Francisco na política global são, em grande parte, com variadas intensidades, os mesmos problemas que o Brasil enfrenta, seja no plano internacional, seja no quadro brasileiro. Urge, em primeiro lugar, recolocar a política a serviço do bem comum. O presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, foi um dos convidados. Foi uma discussão muito boa, muito profunda. A mensagem das diretrizes do nosso Papa, a mensagem de troca de ideias sobre políticas públicas que possam gerar benefício para a nossa população, respeito ao próximo, a valorização da família, resgatar os valores cristãos que são fundamentais na política também, são parlamentares que representam a sociedade. Então foi um encontro muito positivo, que me senti honrado poder participar e representar aqui o Rio de Janeiro como político católico. O encontro foi um desejo do Papa Francisco. Ao todo, o evento contou com 80 parlamentares, sugeridos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O encontro continua nessa sexta, é o primeiro de muitos, não por uma defesa corporativa de uma denominação religiosa, mas como um chamado à ação concreta de quem está no parlamento, não para defender grupos minoritários, interesses econômicos, mas para ter uma ação transformadora à luz do Evangelho. Sem justiça e igualdade não há paz. 4 personalidades ligadas à produção cultural e a trabalhos sociais no Complexo do Alemão recebem nesta quinta-feira a medalha Pedro Ernesto, em solenidade na Câmara Municipal. A iniciativa é do vereador Luciano Medeiros. Histórias que se ligam por um ponto em comum, a solidariedade. Mônica promove saúde através da fisioterapia para moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Ela é fundadora e coordenadora do Instituto Movimento e Vida, onde faz trabalho voluntário para bebês e pacientes com lesões neurológicas graves. Atualmente, também trata pessoas com sequelas da Covid-19. Mônica Cirne é formada em Psicologia e Fisioterapia, com 3 cursos de pós-graduação. A ajuda ao próximo está no DNA dela. As pessoas com deficiência, elas são pessoas esquecidas pela sociedade. Se no asfalto isso é muito visível, você imagina dentro de uma favela. Eles ficam invisíveis, não existem, né, e não tem voz para nada. Então, assim, a minha voz é a voz deles. Ellen Serra viu na dança uma oportunidade de ajudar jovens carentes e revelar novos talentos. A advogada e produtora cultural é responsável pelo projeto social Vidançar. O projeto já levou bailarinos e bailarinas para a Escola Estadual de Dança Maria Oleneva, para o Conservatório Brasileiro de Dança e para a Escola de Teatro Bolshoi, entre outras instituições que abrem as portas para as principais companhias de dança do mundo. O Vidançar é mantido por colaboradores e patrocinadores, entre eles uma rede de academias e a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Com a pandemia do novo coronavírus, as aulas passaram a ser online e tiveram repercussão mundial. Foram divulgadas pela banda inglesa Queen. Eu sou muito fã da banda Queen, do Freddie Mercury, de todo o time da banda Queen. E eu falei para eles, olha, vamos gravar uma música que a titia gosta. E eles assumiram a ideia, né, que é a música Friends Will Be Friends, que amigos serão sempre amigos. Né, e é isso que a gente leva para eles. Raul Santiago atua em várias áreas. É produtor cultural, comunicador social, gestor de projetos sociais do terceiro setor, consultor de marketing, empresário e ativista dos direitos humanos, mudanças climáticas, negritudes e vida na favela.
Também é fundador e integrante dos coletivos Papo Reto, Movimentos, Perifa Connection e faz parte da Assembleia de Membros da Anistia Internacional do Brasil, entre outras atividades. Ele conta que busca entender e compartilhar como populações vulneráveis lidam e criam estratégias para lutar contra as violações dos direitos humanos nas comunidades em que vivem. Raul também é um dos condutores do gabinete de crise do Complexo do Alemão, onde mora e presta ajuda comunitária. Eu acho que é o conjunto desse fazer, e eu uso a comunicação como uma ferramenta central também, né? Eu falo muito sobre favela, periferia. Eu acho que o conjunto dessas atividades é o que chamaram a atenção para a minha imagem e me trazem a esse momento hoje. René Silva é jornalista, líder comunitário e comunicador. Aos 11 anos, criou o jornal Voz das Comunidades, que inicialmente falava sobre o Complexo do Alemão. O jornal não mostrava apenas os problemas, mas também o lado bom da favela, o que havia de criativo, e virou uma ponte entre a comunidade e o asfalto. 11 comunidades cariocas, como Rocinha, Maré e Vila Vintém, fazem parte da lista de regiões onde chega atualmente o Voz das Comunidades, que também influenciou a criação de jornais em favelas de outros estados. Em 2018, René Silva foi premiado em Nova York como um dos negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo. Essa expansão para outras favelas, para além do Complexo do Alemão, hoje a gente atua em várias favelas do Rio de Janeiro, então isso para a gente tem sido um marco muito importante, né, de expandir e poder inspirar outras pessoas em outras partes da cidade e do país a também criarem veículos de comunicação comunitária para ampliar a voz dos moradores das comunidades. A solenidade na Câmara do Rio de entrega da medalha Pedro Ernesto acontece neste momento. Quem tem as informações é o repórter Renato Chapô, que fala com a gente ao vivo. Boa noite, Chapô. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham o Câmara Rio Notícias. A cerimônia começou com o vereador Luciano Medeiros lendo uma mensagem do vereador Carlos Caiado, que é o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Logo em seguida, o René Silva foi quem recebeu o primeiro conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ele que é o fundador, o criador do jornal Voz das Comunidades. Assim como todos os outros homenageados, todos têm uma ligação muito profunda com projetos sociais no Complexo do Alemão. Ellen Serra, por exemplo, recebe no projeto Vidansar crianças a partir de 4 anos de idade. Mônica Cirne já atendeu mais de 22 mil pessoas como fisioterapeuta, além de pacientes que ela ajuda a recuperar na região. E Raul Santiago é um grande ativista que trabalha pelos direitos humanos. Nós conversamos antes da cerimônia com o vereador Luciano Medeiros, que falou da homenagem desta noite. Vamos ouvi-lo. São 4 amigos que eu acompanho esse trabalho durante muitos anos, um trabalho muito relevante, não só para as pessoas do Complexo do Alemão, mas para toda a cidade. O René Silva, que é esse comunicador incrível que a gente conhece, que faz o bem não só a região do Complexo Alemão e a cidade, mas até fora do estado, como foi o Acre, fazer um trabalho brilhante. O nosso amigo o Raul Santiago, um ativista, um cara que luta pelo social, que criou junto com o René e outras pessoas o gabinete de crise na pandemia, ajudando milhares de pessoas. Essa amiga minha, Mônica Cirne, né? Essa incrível, esse anjo que apareceu na vida de centenas e centenas de pessoas que precisa de uma fisioterapia, não tem condições de pagar, principalmente na pandemia. Ela vem trabalhando muito com sua equipe. E essa querida, a Ellen Serra, que está levando talentos do balé para o mundo, Bolshoi, e isso é muito gratificante para mim. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Obrigado pela companhia e até amanhã.